A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e hoje estamos indo para mais uma aula da revista dos adolescentes. A lição de número 9, que traz como título Isaac e Rebeca, um casal especial. Essa lição ela está baseada na Bíblia, no capítulo 24, do versículo 9 ao 20, que traz o relato do casamento de Isaac e Rebeca, como que esse casamento aconteceu. Então vamos lá. A mensagem: vá até minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Gênesis 24, versículo 4. Quais são os objetivos da lição de hoje? Ensinar a história de Isaac e Rebeca, destacar a necessidade de disposição e obediência na juventude, mostrar que Deus cuida de cada detalhe da vida dos seus filhos. Ou seja, aqui nós vamos falar a questão do tempo e saber esperar em Deus também. Vamos lá. Vamos descobrir, vamos refletirmos juntos sobre a lição de hoje. Uma das mais belas histórias de amor conhecidas na Bíblia envolve Isaac e Rebeca. Abraão, pai de Isaac, queria que ele se casasse, mas não com qualquer mulher. Rebeca, jovem disposta e trabalhadora, aguardava o momento certo para encontrar o amor. Mas como eles se encontrariam se moravam distante e não se conheciam? Deus guiou cada passo dessas famílias para que o casamento ocorresse. Há muitos ensinamentos nesse episódio e que são válidos para os dias de hoje. Vamos aprender? Neste momento, é muito importante você, professor, perguntar para os seus adolescentes o que eles esperam de um relacionamento. Se eles sabem qual que é o objetivo de um namoro, se eles sabem qual que é o objetivo de um relacionamento com propósito, que é o propósito do casamento, de se conhecerem ali, namorando, porque o namoro é a parte aonde eles vão se conhecer. E como que eles vão se conhecer? Não é namorando, beijando e tudo mais. Não, é conhecer um ao outro. Como que se conhece um ao outro? É um almoço na casa dos pais da namorada, ver como que a namorada trata os pais. É o almoço na casa do namorado, ver como que o namorado trata os pais, qual que é o relacionamento familiar, para você poder ver o modelo de família que cada um tem. E ali vocês vão se conhecendo e percebendo as qualidades, os defeitos um do outro, para que haja um namoro com propósito, debaixo daquilo que Deus tem guardado para as nossas vidas. E vocês acham que Isaac, ele se casou cedo? Pois não. Ele esperou no Senhor o tempo certo para o casamento. Bora lá? Vamos refletir e vamos analisar se estamos preparados para esta escolha? Então vamos lá. No Hora de Aprender, tópico 1, uma pessoa para Isaac. A sabedoria do pai Abraão. Abraão foi pai na velhice, aos 100 anos. Nasceu seu filho Isaac. Passado muito tempo, apesar de já estar velho, o amor paterno dirigiu o patriarca a ter cuidados com o futuro de Isaac. Certo dia, Abraão chamou o empregado mais velho de sua casa e fez com que ele fizesse um juramento. O juramento seria que o servo não deixaria que Isaac se casasse com uma mulher cananeia, que seria de um povo diferente do povo de Abraão, temente a Deus. Além disso, ordenou que ele fosse até a terra dos seus parentes e lá escolhesse uma esposa para Isaac, uma esposa temente a Deus.
O empregado jurou e partiu para sua jornada. A obediência do servo. O servo ele havia feito uma promessa ao patriarca Abraão. E ele poderia ter se desviado no meio do caminho. Por quê? Quantas vezes encontramos pessoas que prometem tantas coisas e não cumprem? Mas este servo, ele foi fiel ao seu Senhor. E ele fez exatamente. Ele não pegou qualquer moça pelo caminho e levou para se casar com Isaac. Ele buscou no Senhor encontrar a moça certa para Isaac. A obediência do servo, tópico 2. Em obediência, o servo partiu para Mesopotâmia, para a terra de Naor, irmão de Abraão. Levou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes. Aquela missão era importantíssima. Abraão tinha convicção que Deus, por meio de seu anjo, iria à frente do seu servo naquela jornada. E o servo obedeceu a Abraão. Olha só, ele saiu com muitas riquezas da terra do patriarca. Ou seja, ele saiu levando 10 camelos e muitos presentes para a família da esposa escolhida. Então vamos lá. Neste episódio podemos ver que a obediência é um fator indispensável para que o homem cumpra sua parte no propósito divino. Mas talvez você questione, a quem preciso obedecer? A Bíblia nos instrui a este respeito. Devemos obediência a Deus, aos nossos pais, aos nossos pastores e aos nossos superiores, e respeito diante dos idosos. Isso tudo guarda a nossa vida mediante a obediência e entender que cada pessoa tem o seu papel fundamental na nossa criação, no nosso desenvolvimento, no nosso aprendizado. E por isso devemos respeitá-los, tá? A providência divina. Tópico 3. Chegado ao local à beira de um poço, onde as moças paravam para tirar água, o servo dirigiu sua voz a Deus e orou. A súplica consistia em um pedido de sinal a Deus. Se a moça a quem ele pedisse água dissesse, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos. Essa seria a confirmação da resposta de Deus. Ou seja, chegado à beira da cidade, ele parou perto de um poço de água. E ali ele fez um propósito com Deus. Deus, a moça escolhida, ela irá me dar água para beber. E também dará água aos meus camelos. Porque ele precisava que Deus mostrasse para ele quem que era a moça escolhida, quem que era a prometida para Isaac. E só Deus sabia. Ele estava ali procurando, mas procurando em Deus. E assim fez. Quando terminou de orar, chegou ao poço uma linda donzela. Ela era filha de Naor, irmão de Abraão e de Milca. Mas o servo de Abraão não sabia que ela era parente deles. Rebeca era seu nome. Quando ele pediu água para ela, a jovem fez exatamente como o empregado de Abraão havia clamado em oração. Deus havia dado uma boa jornada àquele servo. Ou seja, Deus guardou toda a jornada dele, porque ele saiu com muitos presentes e com 10 camelos. Então Deus protegeu ele durante o caminho para que nada viesse a acontecer com ele naquela jornada. Então Deus protegeu ele de todo mal, de toda intempérie. Ele não perdeu nenhum camelo, ele não foi assaltado. Deus guardou a viagem dele. E a viagem dele foi perfeita no Senhor Jesus. Olha que bênção. Então vamos lá. Agora vamos para o tópico 2. Rebeca, exemplo de disposição. Uma jovem ocupada. O encontro do empregado de Abraão com Rebeca se deu junto a um poço. Nele, as moças da cidade iam tirar água. Ou seja, o local estava fora da cidade. Exigia algum tempo de caminhada carregando um pote. As moças caminhavam até o poço com um pote vazio, porém teriam que retornar com ele cheio para casa, levando todo o peso durante o trajeto.
Rebeca é exemplo de uma jovem que, com esforço pessoal, cumpria sua responsabilidade com a família. Ou seja, olha que exemplo de jovem batalhadora, de serva fiel e obediente. Por quê? Quando ela sai para pegar água, ela está buscando água para o sustento da sua família, para trazer providência para a sua família. E quando ela chega ali no poço, que ela vê aquele homem, ela lhe oferece água, porque ela vê que é um viajante. Então ela era uma moça que ela tinha um olhar caridoso. Ela conseguiu olhar para aquele homem e ver que ele precisava de água, que era um viajante. Então ela se dispôs a lhe oferecer água. Ou seja, ela tinha um coração bondoso, um coração caridoso. Ela tinha um olhar de cuidado, não somente com a sua casa, mas com as pessoas que estavam em volta. E isso foi um diferencial na vida dela, tá? Disposição para servir. À beira do poço, Rebeca mostrou-se pronta para tirar água e dar ao servo de Abraão e a seus animais. Ela deu água ao homem e correu várias vezes ao poço para pegar água para os camelos. Lembrando que eram 10 camelos e cada camelo bebe até 100 litros de água. Ou seja, quantas viagens até o poço ela não fez? Quantas idas e vindas ela não fez para conseguir dar água para os camelos e para o servo de Abraão? Ou seja, olha a disposição dessa moça, a coragem dessa moça. E nesse momento perguntamos, esses nossos adolescentes, quais que tem sido a disposição deles? Às vezes, um copo de água. Será que eles têm trazido um copinho de água para o professor na sala de aula? Será que eles têm sido solícitos com os demais? Será que ele tem sido essa força jovem dentro de casa para ajudar nas tarefas dentro de casa? Será que ele tem estendido a mão para os seus? Então aqui cabe várias indagações e vários pensamentos também, porque essa moça traz grandes ensinamentos para a nossa vida. A disposição dela para dar água para esses 10 camelos. Será que nós estamos recusando de levantarmos, às vezes, do sofá ou do lugar onde estivemos e dar um copinho de água para os nossos próximos? Como será que está sendo isso em nossas vidas, no dia de hoje? Como que estão os nossos adolescentes? Eles têm ajudado nas tarefas de casa? Eles têm sido exemplo dessa força jovem? É um momento de reflexão aí com seus alunos, tá? Vamos lá. Caminhando mais um pouquinho. Nós devemos seguir seu exemplo. Devemos nos disponibilizar para ajudar pessoas que precisam de auxílio. O serviço é uma característica fundamental da vida cristã. Por isso, precisamos ter um coração voluntário e servir com alegria. Servir na casa do Senhor não pode ser um peso e nem um fardo. Devemos servir com alegria. Ajudar nas tarefas de casa não pode ser um peso, mas sim um sinal de gratidão por todas as noites que a mãe ficou acordada enquanto o filho chorava, por todas as vezes que a mãe às vezes deixou o banho para depois, para poder cuidar do filho, deixou a casa para depois poder cuidar do filho, às vezes deixou de cuidar de você para poder alimentar o filho primeiro, tá? Então é bom fazer com que os adolescentes reflitam sobre isso. Eles já têm retribuído todo o amor e cuidado que a mãe e o pai lhes ofereceu? Será que eles já têm retribuído com gratidão por tudo aquilo que eles têm recebido do Senhor Jesus? Então é o momento de refletirmos sobre isso. Tópico 3. Jovens, sois fortes. Rebeca mostrou disposição física e mental para servir. A jovem tinha o entendimento correto sobre como se portar diante das necessidades de sua casa e de outras pessoas.
Ela era uma jovem forte e sensível às necessidades dos outros. Força é uma característica da juventude. Essa força e vigor da juventude são para vencer o mal. O apóstolo João escreveu sobre isso. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Ou seja, diante dessa força, dessa disposição para fazer a obra do Senhor, para fazer a diferença, vocês já são vencedores. Mas para isso é preciso se colocar à disposição da palavra e da mensagem de Deus nas suas vidas, certo? Vamos lá. O casamento de Isaac e Rebeca. O encontro esperado. Depois do encontro no poço e das declarações do empregado de Abraão a Rebeca, a moça voltou para casa e contou tudo aos seus pais. A família de Rebeca recebeu o servo. Rebeca e sua família aceitaram a proposta de casamento. Depois de tudo pronto, a moça foi em viagem à terra de Isaac, filho de Abraão. Ao chegarem nas terras de Abraão, Isaac e Rebeca se encontraram e celebraram o casamento. Ou seja, além dela ser uma moça linda, uma donzela formosa, ela ainda tinha todos os atributos de uma boa esposa, de disposição para o trabalho, o olhar de caridade, o olhar de amor, porque Isaac, ele estava como que? Como patriarca daquele povo, porque ele era descendente de Abraão. Então, Rebeca, ela tinha que exercer a função ali, juntamente do seu marido, de cuidar do povo de Deus. E nisso, Deus encaminhou para Isaac uma boa esposa. Quando o menino Isaac viveu dias de dificuldades, na juventude, ele e seu pai foram colocados à prova por Deus. Tais experiências certamente ensinaram Isaac a confiar em Deus, assim como seu pai. Ou seja, Isaac, ele passou por dificuldades quando ele nasceu. Seus pais já estavam em idades avançadas. E Deus colocou à prova quando ele pediu para que Abraão sacrificasse o próprio filho. E Abraão provou a sua fé em Deus. E Deus se alegrou diante de Abraão. Então Isaac, ele herdou isso de seu pai. A fé em Deus e a obediência ao Senhor Jesus. Então isso tudo foi ensinado a Isaac. E ele aprendeu a esperar o tempo certo de Deus. O tempo bom e agradável no tempo de Deus. Por que isso? Como que se deu essa jornada de Isaac? Qual que foi o tempo de preparação para ele? Isaac só se casou aos 40 anos de idade. Ou seja, olha quanto tempo que Isaac esperou no Senhor. Ah, Daniela, mas significa que eu vou casar com 40 anos? Não, essa não é a nossa realidade de hoje, tá? Essa realidade aqui era lá no tempo bíblico, aonde eles viviam muito mais tempo. Hoje, o nosso tempo de vida, ele é menor. Nossa vida começa muito mais cedo do que nos tempos deles. Então, mas é preciso o quê? Esperar em Deus, esperar o momento certo, o tempo certo para o casamento. E como que você identifica isso? Quando você coloca um propósito diante de Deus. Qual que é o propósito? O que você busca num relacionamento? Quais são os objetivos nesse relacionamento? Por quê? É preciso ter embasamento nesse casamento, nesse relacionamento. Ah, tô namorando só por namorar. Ah, eu tô buscando um relacionamento só por buscar. Não, tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Ah, eu estou namorando porque eu quero
construir uma casa, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma família, eu quero ter um esposo, eu quero ter meus filhos. Então, assim, ó, tem toda uma jornada ali estabelecida. Ah, eu não vou namorar agora, primeiro eu vou estudar, eu vou me formar primeiro na faculdade, vou arrumar o meu primeiro emprego e aí sim eu vou namorar e vou me preparar para casar. Então, quais são os objetivos? Quais são os propósitos? Essa linha já foi trilhada, já foi pensada, já foi traçada? Como que está isso na cabecinha dos adolescentes? Quais são os planos? Porque precisamos de falar com os nossos adolescentes sobre relacionamentos, sobre o peso que há sobre um relacionamento, sobre as virtudes, sobre um namoro cristão. O que é um namoro cristão? Que é baseado nisso. É um namoro com propósito. Tem que ter um propósito. Ambos precisam crescer juntos e aprender juntos. Juntos no mesmo propósito. Então é preciso refletir sobre isso e perguntar isso para eles. Como que está isso na vida deles? Esse assunto sobre relacionamentos está de uma forma clara ou não? Ou eles ainda não sabem o que significa namoro? Porque o namoro para nós cristãos é um namoro com propósito. E o namoro lá fora é apenas um relacionamento que, hoje eu namoro com um, depois namoro com o outro, namoro com o outro, namoro com o outro, e aí vai namorando, namorando. E não é esse o propósito cristão. Isso não é um namoro cristão. O namoro cristão, ele tem fé, ele tem propósito, ele tem objetivo, ele tem futuro. Então é preciso entender essa diferença, tá? Isaac esperou até 40 anos, esperou com paciência no Senhor. Não há notícias de que o filho de Abraão tenha se envolvido com outras mulheres. Ele esperava em Deus o tempo certo e a pessoa certa para o matrimônio. Mais tarde, no Novo Testamento, Paulo ensinou aos coríntios que o cristão nunca deve se unir debaixo de um compromisso com o ímpio, porque senão haverá duas medidas. Então é preciso procurar um relacionamento cristão para que não haja sofrimento, tá? O casamento está dentro deste ensinamento. O exemplo de Isaac, o jovem cristão, só deve se casar sobre orientação divina e no tempo certo, tá? No tempo de Deus. A oração pela cura. Olha só. O lindo casal enfrentou dificuldades. Eles também não podiam ter filhos, pois Rebeca era estéril. Contudo, Isaac buscou a Deus em oração, até que o Senhor o atendeu ao pedido e curou sua esposa. Rebeca ficou grávida e deu à luz de gêmeos. Isaac tinha 60 anos quando Jacó e Esaú nasceram. Esse exemplo nos mostra que mesmo as pessoas fiéis a Deus enfrentam lutas e adversidades. Encontramos muitas pessoas que falam assim, mas eu aceitei Jesus e eu tô em dificuldade, nada dá certo. Mas é preciso entender, como eu já falei em vários outros vídeos aqui no canal, que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem e que está tudo bem. Está tudo bem, porque isso é normal. Todos nós estamos sujeitos a doenças, a acontecimentos, a tragédias, a tudo. A diferença é que quando eu aceito Jesus, eu tenho uma fé, eu tenho uma esperança de fé, eu tenho uma esperança firmada que coisas boas podem vir a acontecer no futuro. Eu não vou ficar paralisada diante de uma tragédia, diante de alguma coisa ruim que aconteceu, diante da perda de alguma coisa. Eu perdi o meu carro, eu bati o meu carro, eu isso, eu aquilo. Mas em Deus nós iremos o quê? Prosperar novamente. Basta ter fé e buscar solucionar os problemas que estão acontecendo na nossa vida, tá? Aceitar a Jesus não significa que você viverá feliz para sempre.
Eu sempre estou falando isso nas aulas também. Não existe conto de fadas, tá? O conto de fadas existe quando nós somos crianças, que nós dormimos e acordamos com uma festa de aniversário toda planejada pela mãe e a criança acha tudo mágico, tudo maravilhoso, mundo de fantasias, final do ano ganhando presentes e aí surge aqueles presentes, aquelas coisas, mas a criança ela não tem noção de preço, de valores, que a mãe teve que pagar um buffet, que a mãe alugou um salão, que a mãe alugou um vestido às vezes e organizou tudo aquela festa e gastou dinheiro. A criança não tem essa noção. Ela vive no conto de fadas. Mas assim como eu já falei aqui em outros vídeos, a vida adulta ela é real e ela dói, porque o conto de fadas não existe. Você precisa acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que trazer o sustento para casa, você tem que estudar, você vai para o curso, você vai às vezes para um emprego de meio período e estuda à noite e tá cansado e tá com sono. E é isso, a vida adulta é essa luta diária, essa luta constante. Mas em Deus somos o quê? Agraciados pela paz, pela alegria, pelo dom da vida. Somos gratos pela saúde. Porque quando temos saúde, quando estamos bem, tudo fica bem. E isso basta para nós, cristãos. Basta nos ter saúde. Porque o resto nós damos conta, nós corremos atrás. E Deus nos dá força para vencer as lutas do dia a dia, tá? Então é preciso entender que contos de fada não existe. Que a nossa vida, ela é real. E coisas boas acontecem e coisas ruins acontecem. E é preciso aceitar ambas as coisas, tá bom? Então vamos lá. Também nos ensina que sempre devemos orar e clamar ao Senhor. Ele ouve nossas orações e nos responde, conforme a sua vontade. Deus é poderoso para fazer milagres e curar enfermidades. Ou seja, Isaac ele deu um exemplo de fé muito maior. Porque ao contrário de seu pai que aceitou se deitar com a serva para ter um filho, ele não aceitou. Ele disse, Deus vai curar a minha esposa. Eu vou ter os meus filhos de Rebeca. E ele não perdeu a fé, ele determinou. Deus prometeu uma grande nação, uma grande descendência para o meu pai. E Deus vai cumprir na vida da Rebeca, minha esposa. Então ele não aceitou ter filho de mais nenhuma serva, de ninguém. O propósito de Deus estava ali. E ele foi fiel a Deus e esperou, e orou, e pediu a Deus a cura de sua esposa. E ele foi abençoado com gêmeos, porque ela foi mãe de 2 meninos, tá bom? E a próxima aula estaremos falando sobre estes 2 garotos, Esaú e Jacó, tá? Na conclusão, vamos lá. Diz assim, Deus guiou os passos do servo de Abraão para encontrar uma esposa, a Isaac. O Senhor preparou Rebeca, uma jovem disposta, curou seu ventre estéril e abençoou seu lar, com o nascimento de Esaú e Jacó. A promessa de Deus continuava sendo cumprida por meio da descendência de Abraão. A fidelidade de Deus permanece de geração em geração, ou seja, Deus é fiel aos seus filhos. Basta termos fé e acreditarmos, tá? Naquilo que Deus faz. E também, no Antigo e como no Novo Testamento, temos vários relatos de curas, tá? Eu grifei alguns aqui pra gente estar falando. Ó, Abraão, ele orou a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Moisés orou pela cura de Miriam, sua irmã, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Naamã, o Sírio, foi curado
de sua lepra, pelo ministério do profeta Eliseu. O Novo Testamento registra que a oração em favor dos enfermos era uma prática constante na igreja primitiva, visando o bem-estar espiritual e físico do seu povo. Deus equipou a igreja com os dons de curar, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Ou seja, aqui nós temos vários relatos de homens de Deus que oraram e conseguiram a cura através da fé. E assim foi Isaac com sua esposa, quando ele orou e Deus curou Rebeca, tá? No Pense Nisso fala assim, ó: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. A adolescência não é a época para namoro. Nesta fase da vida, meninos e meninas devem estar atentos ao desenvolvimento da sua fé, à busca do batismo no Espírito Santo e aos estudos, ao diálogo com os pais. Ou seja, essa fase da adolescência devemos falar sobre o que é o namoro. Mas isso não significa que eles já estão prontos para namorar. Porque é aquilo que eu falei, primeiro é preciso entender o que é um namoro cristão. Quais que são os objetivos de um namoro? Qual que é o namoro certo? Porque a idade certa é isso, o adolescente ele vai descobrir com a mãe e o pai. Porque será que esta moça ela está preparada? Olha só, Rebeca, ela cuidava da casa, ela levava água para a casa dela. Então, ela era obediente aos seus pais. Então, ela era uma moça trabalhadora, uma moça bondosa, uma moça caridosa. Ou seja, ela tinha já todos os adjetivos perante Deus de uma boa esposa para Isaac. E os adolescentes, será que eles já estão preparados? Será que esse menino ele já está sendo preparado para o casamento? Essa menina está sendo preparada para o casamento? Então é preciso entender tudo isso, porque é preciso estar atentos aos cuidados da casa, do lar, o trabalho, o sustento de uma casa. Então é preciso entender cada ponto do relacionamento, cada que se torna uma obrigação de cada um dentro de um relacionamento. Ó, você precisa trabalhar. Porque quando você mora com a mãe e o pai, eu não quero trabalhar agora. Se a mãe e o pai têm uma condição boa, esse adolescente ele permanece mais tempo só estudando e fazendo algum curso. Mas se a mãe e esse pai não têm uma condição muito boa, esse adolescente tem que trabalhar. Então, como que é isso? Será que está pronto para um relacionamento? Será que sabe o peso que é você sustentar uma casa, uma família? Então é o momento deles se aproximarem dos pais, de buscar entender quanto que fica o preço de uma compra de alimentos mensais, como que é pagar, quanto que custa uma internet, uma água, uma luz, as despesas de uma casa, como que é isso? Então é preciso entender como que será esse futuro desse adolescente, quais são os passos que ele precisa tomar, quais as decisões que ele precisa tomar, qual que é o caminho a ser seguido, tá? E isso tudo eles vão aprendendo com o quê? Com os seus pais, dentro do ensinamento da Bíblia, tá bom? Então é preciso esperar com paciência no Senhor, pois essa fase é a fase de aprendizagem e não de namoro por enquanto, hein? E aí, professor? Entre nesse assunto com seus adolescentes, tá? Fale com eles sobre isso. Eles precisam receber essa instrução, tá? Se algum deles tiver perguntas, tiverem dúvidas, responda. Faça com que eles perguntem, responda as dúvidas deles. Se você tiver alguma dificuldade para responder sobre essa questão do namoro, chame o pastor da igreja, peça para ele dar, às vezes,
um discipulado ali para os adolescentes sobre a questão do namoro, de ensinar, porque nós devemos preparar os nossos para o futuro, né? Para o amanhã, tá? E esse futuro não está longe, hein? Porque os dias estão passando rapidinho. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like. É muito importante o joinha para o nosso canal crescer. E até a próxima aula. Tchau, tchau.